1 Coríntios 15, versos 20 a 27. Eu começo lendo o verso 20, os irmãos os versos ímpares, e assim seguimos, e o verso 27 leremos juntos. Página 188 do Novo Testamento, para quem quiser acompanhar. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. O último inimigo a ser destruído é a morte. Juntos. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que lhe tudo subordinou. Vamos orar, louvando a Deus pela leitura da sua palavra. Deus, nesse momento em que abrimos os nossos corações para ouvir a tua voz e nos alimentarmos da tua palavra, a nossa oração é para que o Senhor venha falar conosco, trazendo clareza às nossas mentes e, sobretudo, aquecendo os nossos corações pela ministração do Teu Espírito Santo, fazendo com que, Senhor, nós entendamos a Tua palavra e a Tua vontade e possamos aplicá-la em nossas vidas, para assim vivermos uma vida mais como Cristo viveu, uma vida mais cheia de esperança, uma vida, Senhor, mais cheia de louvor ao Teu nome e para a Tua glória. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no ano de 1954, Vinícius de Moraes, conhecido poeta e músico, cantor, ele compôs um poema, e eu queria ler para os irmãos esse poema, porque, na verdade, ele introduz o tema que nós gostaríamos de compartilhar essa noite. O título do poema é A Morte. A morte vem de longe, do fundo dos céus. Vem para os meus olhos, virá para os teus. Desce das estrelas, das brancas estrelas, as loucas estrelas, trânsfugas de Deus. Chega impressentida, nunca inesperada. Ela que é na vida a grande esperada, a desesperada do amor fratricida, dos homens, ai dos homens que matam a morte por medo da vida. Meus irmãos, esse poeta toca num tema que eu tenho certeza que para todos nós, talvez seja o tema que mais nos desestabilize. Porque por mais que sejamos maduros, tenhamos muita fé, ainda assim eu posso quase que afirmar com toda certeza que nenhum de nós quer morrer, nenhum de nós quer necessariamente passar por essa experiência que a todos acomete. Nós fomos forjados construindo um mundo tangível, palpável, mas curiosamente é na intangibilidade e é dela que vem o nosso maior inimigo. A morte é algo sobre o qual nós não temos controle. A morte nos desestrutura. A morte nos causa ruptura na alma. A morte nos amedronta, nos faz pequenos e limitados. A morte separa. A morte frustra planos. A morte ameaça o que amamos, a família, os relacionamentos. Põe um fim naquilo que construímos, bens, profissão, sonhos. Curiosamente, o sábio Salomão chegou a dizer que a sepultura nunca se farta
nunca diz basta. Está escrito lá, em Provérbios 30, 15 e 16. Irmãos, a morte, ela resultou da rebeldia dos primeiros pais. Moisés nos conta lá no livro de Gênesis, no comecinho, no capítulo 2, que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, Deus deu uma ordem àquele homem, dizendo a ele que ele poderia comer de todas as árvores, menos de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao fazer isso, e quando fizesse isso, Deus havia avisado, você certamente morrerá. Quando vemos já no Novo Testamento, o grande apóstolo Paulo explicando essa relação da morte em Adão e comparando com Cristo, lá no capítulo 5 de Romanos, Paulo nos explica, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Ela nos acompanha desde o Éden. Somente alguém maior que a morte, que venceu a morte, poderia destruí-la por completo. Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e está à destra do Pai, e é isso que no dia de hoje, domingo de Páscoa, nós proclamamos a todo pulmão. E é disso que esse texto de 1 Coríntios 15 trata. E para que a gente possa caminhar no entendimento desse texto e até mesmo termos uma perspectiva a respeito da morte, é importante a gente entender um pouco do contexto. Porque Paulo está admoestando, exortando aquela igreja, por conta daquelas pessoas que não acreditavam na ressurreição de Cristo. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a cidade de Corinto, uma cidade de origem grega, ela era carregada do pensamento grego. E o pensamento grego, ele tinha, apesar de caminhar numa linha de entendimento de que a alma é imortal, ele não cria na possibilidade da ressurreição. Porque tudo que relacionava com o corpo, tudo que se relaciona com o corpo, no pensamento grego é desvalorizado, é desprezado, porque o mundo invisível é o que é valorizado. O mundo material não tem valor. Portanto, o corpo era mau. Então, na mente dos gregos, a ressurreição do corpo era uma piada. Tanto era uma piada que, se vocês olharem o relato de Lucas, lá em Atos, contando a história do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, quando ele vai falar a respeito da sua fé, os atenienses o ridicularizaram, quando ele falou a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. No contexto judaico, no contexto do judaísmo, que também a igreja nascente estava inserida, havia também um certo debate, porque você tinha dentro do judaísmo algumas seitas. A seita dos fariseus, que acreditavam na ressurreição, e a seita dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E nós não sabemos dizer exatamente se a igreja de Corinto tinha alguns advindos da seita dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, estavam dizendo isso. Não, porque não existe ressurreição, porque Cristo não ressuscitou. Não há como precisar de onde vem essa discussão. O fato é que havia na matriz da fé judaica uma crença a respeito da ressurreição do corpo. Isso você observa em vários textos, lá começando de Moisés, passando por Jó, por Davi, por Daniel, por Isaías, e eu tenho alguns dos textos aqui, por exemplo, textos de Deuteronômio 32, 39, onde Deus diz assim: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Esse é uma palavra que Deus fala através da boca de Moisés. Jó, em sua agonia, em sua angústia, diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois de revestido este meu corpo da minha pele, e em minha carne verei a Deus. Jó escreve isso no capítulo 19. Davi, no Salmo 16, num salmo messiânico, ele diz assim: pois não deixará a minha morte na alma, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Esse texto se refere a Jesus. E esse texto é interpretado por Pedro
por ocasião do Pentecostes, quando ele faz aquele discurso explicando para aquelas pessoas de Jerusalém o que acontecia ali. Ele diz: olha, o Cristo é aquele de quem Davi falou, porque Davi morreu e foi para a sepultura, e lá está o túmulo dele, todo mundo pode encontrar. Mas Jesus Cristo não viu corrupção, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Daniel, grande profeta Daniel, no final do seu livro, nos diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Isaías, no capítulo 26, diz explicitamente: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Portanto, esses são apenas alguns textos que nos dão, assim, o arcabouço, ou pelo menos a confirmação, de que havia entre os judeus uma expectativa a respeito da ressurreição dos mortos. E Paulo, nesse capítulo 15, ele começa a dar explicações a respeito da ressurreição de Cristo e dos impactos que essa ressurreição gera na vida do cristão. Por exemplo, no verso 5, ele apresenta uma argumentação cheia de fatos. Ele diz que Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 12, ele apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vivia na época em que ele escreveu esse livro. Apareceu a Tiago e, por fim, apareceu a mim, Paulo, como um nascido fora de tempo. Então, nós vemos que Paulo inicia a sua argumentação dizendo que Jesus ressuscitou e apareceu para muitas pessoas. Ele introduz o tema dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, versos 3 e 4 do capítulo 15, para mostrar que Cristo estava cumprindo as Escrituras que ele mesmo havia dito a seus discípulos. Cristo estava cumprindo aquilo que havia sido registrado, inclusive, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eu queria então olhar esse texto que escolhemos de 7 versos, dividido em 3 blocos, para que nós pudéssemos entender esses blocos e depois aplicar o que vamos aprender deles. O primeiro bloco, do verso 20 a 22, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, Cristo não apenas ressuscitou, mas ele o fez como sendo aquele primeiro, as primícias, o primeiro fruto, como um representante de todos aqueles que estão em Cristo. Nós que estamos em Cristo, nós que cremos em Cristo, nós que temos a presença do Espírito Santo em nós e que temos essa primícia do Espírito, nós aguardamos esta redenção, como Paulo escreveu lá no capítulo 8 de Romanos, dizendo que nós somos representados por Cristo nessa ressurreição, e nós somos vivificados pelo Espírito Santo. Paulo também, quando escreve aos Colossenses, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Portanto, existe uma relação causal da ressurreição de Cristo e a ressurreição dos cristãos. E essa relação é explicada no verso 21. Porque a morte veio por Adão. Adão pecou, Adão transgrediu a lei de Deus. E ele recebeu como castigo a morte física e a morte espiritual. Só que Adão, ele é o representante da raça humana. Ele foi o primeiro. E ele então passou a todos nós, humanos, esse estado de morte física e morte espiritual. Todos os seres humanos morrem, com exceção de um ou outro que a Escritura diz que foi trasladado, mas por obra miraculosa de Deus. Mas todo ser humano experimenta a morte. E Paulo explica essa relação entre Adão e Cristo no capítulo 5 de Romanos,
quando ele diz lá no verso 15 o seguinte: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se pela ofensa, verso 17, de um e por meio de um só, reinou a morte, está falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Da mesma forma que existe a relação de Adão com os homens, e essa relação é uma relação que causou a nossa morte, porque somos descendentes dele, há também uma relação causal entre nós, que fomos vivificados em Cristo, com o Cristo ressurreto. A união que temos com Adão nos leva à morte, mas a união que temos com Cristo nos causa a vida. Nós estamos em Adão porque ele é o primeiro, ele é o cabeça da humanidade, é o nosso representante. Nós possuímos a mesma natureza que ele. E o pecado dele é a base judicial para a nossa condenação. Porque Adão pecou, nós pecamos também. E nós todos estamos desgarrados antes de encontrarmos a Cristo. Ao crermos em Cristo, passamos a estar unidos com Cristo. Passamos a andar debaixo do cabeça que é Cristo, que é o nosso representante. Passamos a participar da natureza que o Espírito de Jesus Cristo nos dá, pois habita em nós. Passamos a conhecer o poder de Deus e o poder da sua ressurreição, bem como também passamos a partilhar da comunhão do seu sofrimento. Existe vida cristã sem sofrimento? Não. Não existe vida cristã sem sofrimento. Passamos a partilhar do seu sofrimento, mas passamos muito mais ainda a partilhar da sua e do poder da sua ressurreição, da sua vivificação. Nós somos justificados por sua morte substitutiva. E a sua ressurreição consolida de vez a nossa justificação. Porque ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, nos explica que Jesus Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele nos explica também, no capítulo 8, que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, nós ressuscitaremos seguindo o mesmo exemplo de Jesus Cristo. Mas haverá uma sequência antes desse evento acontecer. E essa sequência é descrita nos próximos 2 blocos de versos. O verso 23 e 24 e depois os demais. O verso 23 e 24 nos diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Irmãos, a história caminha linearmente, ela não caminha em círculos, como alguns querem pensar. Ela caminha linearmente para um fim, seguindo uma ordem estabelecida por Deus. Nos versos onde Paulo trata desse tema, ele está falando do tempo do fim. Esses 2 versos, 23 e 24, Paulo está falando do tempo final, do último dia, quando justos e injustos ressuscitarão para serem julgados, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Na segunda vinda de Cristo, aqueles que estiverem mortos serão levantados do pó. E esse evento é previsto
pelo profeta Daniel. Nós lemos aqui, o profeta Daniel, no capítulo 12, último capítulo, versos 1 e 2, ele diz que do pó ressurgirão, uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna. O próprio Jesus explicou isso. E o Evangelho de João registra, lá no capítulo 5, a seguinte explicação de Jesus. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Paulo deixou também isso muito claro na sua carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, quando ele explica a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, a sua segunda vinda. E Paulo escreve dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem ou aos que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aquela ressurreição de Cristo que ocorreu há 2.000 anos atrás, ela aguarda este dia da sua volta, onde ele vai voltar em poder e grande glória. E se nós estivermos aqui para ver, nós não antecederemos aqueles que morreram crendo em Cristo, porque eles serão ressurretos primeiramente. Depois nós, os que estamos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E essa palavra, o apóstolo Paulo diz, é a palavra para vocês consolarem uns aos outros. Ela deve nos consolar, porque ela deve gerar em nós essa certeza e expectativa de que estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, Jesus, naquele dia, ele vai destruir todos os principados e potestades invisíveis e visíveis que existem nesse mundo. E nós devemos aguardar esse dia com expectativa. Mas até lá, a nossa batalha será constante. Não se engane. Até lá, a sua e a minha batalha serão constantes. Porque os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso ainda estarão atuando e lutando contra os filhos de Deus. Nós precisamos estar atentos a esta batalha, mas sabemos que é uma batalha vitoriosa, é uma batalha que já está ganha, porque nós já estamos garantidos na ressurreição. O último trecho, o verso 25 a 27, diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Esse texto do verso 25 é uma citação direta do Salmo 110. O Salmo 110 é um salmo de Davi que faz referência ao reinado eterno do Messias, Jesus Cristo. E nós precisamos entender que Jesus sempre reinou, sempre reinará. O seu reinado não tem fim. Ele nunca deixou nem deixará de reinar. O teólogo Charles Hodge, muito conhecido do século XIX, ele apresenta 3 perspectivas curiosas, que eu acho que vale a pena a gente tentar entender. Porque ele fala que esse reino e domínio do Senhor, numa primeira perspectiva, parte do ponto onde ele é aquele ser divino que domina e reina sobre toda a criação. Mas numa segunda perspectiva, já em que ele, como segunda pessoa da Trindade, como Filho encarnado, reina sobre o seu povo, o povo que é a sua propriedade. Mas a terceira perspectiva, que é curiosa,
fala do Filho de Deus agora exaltado, fala do Jesus Cristo agora ressurreto, à destra do Pai, onde todos os poderes dos céus e da terra lhe serão subordinados e colocados debaixo dos seus pés. Este é o reino que ele rege como Deus encarnado, como mediador, e ele executa esse trabalho sobre todo o principado e sobre toda a potestade, até consumar a sua obra da redenção, até que o dia final chegue e o seu propósito como mediador entre Deus e os homens esteja finalizado e completo. E é neste dia que ele entrega a Deus Pai o reino que ele regeu ao longo desse período. É importante entendermos essa relação de submissão de Jesus Cristo, o Filho, a Deus o Pai. Devemos nos lembrar que quando Jesus estava na sua agonia do Getsêmani, ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Jesus Cristo sempre se submeteu à vontade do Pai. A sua autoridade foi dada pelo Pai, e ele mesmo disse isso. Quando na grande comissão ele nos envia para pregar o Evangelho, antes de fazer isso ele nos diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus registra lá no Evangelho, no último capítulo, no capítulo 28. Quando Jesus faz a oração por os seus seguidores, a oração sacerdotal registrada pelo evangelista João no capítulo 17, lá João registra o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Irmãos, Jesus Cristo, na consumação do século, lançará por fim, dará cabo à morte. Ele lançará a morte no lago de fogo. Ele lançará o inferno no lago de fogo. Diz lá no final, em Apocalipse 20, no verso 14, que ele vai lançar a morte e o inferno no lago de fogo. Jesus Cristo é aquele que tem o poder sobre a morte. E como nós aplicamos esse texto à nossa vida hoje? Amanhã é segunda-feira. Você vai encarar a sua vida com as dificuldades, com as limitações, com as vicissitudes que vêm pela frente. Em primeiro, eu queria dizer a você o seguinte: que Cristo ressuscitou de fato. E por essa razão, a nossa fé não é vã. Irmãos, a ressurreição de Cristo, ela é um fato que assegura a nossa fé. Nós não estamos dando um salto no escuro. Como o reverendo Alexandre falou, de manhã falamos, é um fato que não se consegue refutar. Já se vão 2000 anos. A igreja anuncia isso continuamente, com poder. Nós temos até algum fogo amigo. Na virada do século XIX para o século XX, os teólogos liberais começaram a dizer que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que ele, na verdade, ele estava ressurreto no coração das pessoas, porque era uma grande lembrança. Olha só, teólogos que se diziam reformados e firmes, né? Infelizmente, muitos ainda acreditam nisso hoje, mas nós não cremos nisso. Nós cremos que Cristo, de fato, ressuscitou. E o argumento de Paulo é muito forte, porque ele diz que esse fato foi testemunhado por centenas de pessoas e não é fruto de invenção. Se fosse fruto de invenção, deveria haver alguma outra versão que se contrapusesse a essa, né? Mas é curioso a gente pensar sobre isso, porque qual é a chance de homens e mulheres estarem dispostos a morrer por uma mentira? Qual é a chance de uma mãe olhar o seu bebê de 1 ano ser colocado numa cadeira incandescente, em espetáculo ao povo, no meio de uma arena, porque ela disse que cria em Cristo, porque ela disse que Jesus havia ressuscitado? Qual é a possibilidade dessa mãe fazer isso, irmãos? Não existe possibilidade. Não existe possibilidade que centenas, tantos milhares de mártires tenham assumido a morte
seja do jeito que for, da forma mais cruel, como temos registrado nos livros, no primeiro e no segundo século, não existe a menor chance que eles estivessem se entregando por uma fábula, por uma história inventada. Irmãos, Páscoa, Cristo ressurreto, nos ajuda a chegar segunda-feira e a responder àqueles que pedem a razão da nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? E colocar sobre a mesa, não achismo, colocar sobre a mesa fatos, colocar sobre a mesa registros. A Páscoa vem nos garantir que a nossa fé tem uma sustentação histórica. É claro que fé é fruto de crer naquilo que não se vê, mas os fatos estão aí. E eles nos ajudam nessa argumentação. Mas a segunda aplicação que a gente pode tirar desse texto é que o fato de Cristo ter ressuscitado consuma a nossa justificação. O texto de Romanos 5:1 diz lá que nós somos justificados mediante a fé, e assim temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. E essa fé se torna eficaz, essa fé se torna tangível, pelo cumprimento dessa promessa, a promessa da justificação, consumada com a ressurreição do próprio Cristo, porque Ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição é o fato que concretiza a nossa absolvição por completo. Garante também que nós ressuscitaremos com Ele. Nós não estamos mais debaixo daquele ferrão do pecado, que é a morte, porque Jesus venceu a morte. Não há pendência, a conta está paga. Tudo foi sacramentado nessa cruz vazia. Jesus Cristo saldou todo o escrito de dívida que pesava contra você e contra mim. Não há mais culpa a ser imputada. A culpa caiu por terra completamente. Caiu sobre o sacrifício e a morte de Cristo, que pagou com o seu sangue e consumou com a sua ressurreição. Satanás, o acusador, não pode mais apontar o dedo na nossa cara. Ele tenta, mas nós temos o Cristo vivo e ressurreto para nos defender. Essa é uma aplicação importante. Quando você for acusado injustamente, quando vier o acusador no seu ouvido te acusar, trazer culpa sobre o seu ombro, você diz que você foi lavado pelo sangue de Cristo e a tua culpa foi paga. O escrito de dívida foi pregado naquela cruz. Por fim, e não menos importante, o Cristo que ressuscitou, de fato, subjuga o nosso maior inimigo. Meus irmãos, não temos como nós não admitir. Nós vivemos num mundo aterrorizado pela morte. Nós vivemos num mundo aterrorizado pela morte, seja por seu caráter misterioso, seja por sua imprevisibilidade. As pessoas vivem aflitas por causa da morte. As pessoas têm pânico por causa da morte. As pessoas não dormem com medo da morte. As pessoas não dão um passo na vida com medo da morte. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus veio nos mostrar que em Cristo nós fomos libertos do poder da morte. Ela não é mais o nosso algoz. Ela não tem mais poder sobre nós. Nós não precisamos ter medo dela. Ela foi tragada pela vida. A notícia é maravilhosa demais e nós precisamos dizer para as pessoas que convivem conosco: não tenha medo da morte. Creia em Cristo, porque Ele ressuscitou e garante um futuro certo. Nós não precisamos nos afligir com a morte. Na Páscoa, nós vivemos essa mensagem da vitória sobre a vida, da vitória da morte sobre a vida, da vida sobre a morte. A morte foi subjugada, e foi subjugada em Cristo. E assim podemos dizer, como o apóstolo Paulo escreveu um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus irmãos, a Páscoa coloca em você e em mim a lente para enxergarmos as coisas eternas, nos desprendermos das coisas deste mundo e superarmos a morte. Nós lançamos o nosso olhar para a eternidade, pois a ressurreição de Jesus nos garante a redenção e nos garante novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Que você viva assim amanhã, segunda-feira. Saiba que tem uma fé que não é história da carochinha, é uma fé que tem fatos concretos. É uma fé que não consegue, cujos eventos e fatos não conseguem ser refutados. Saiba que você vive agora não mais sob a culpa do pecado, porque a sua culpa foi paga. Você não precisa mais dar ouvidos ao acusador. Você está livre de toda a culpa. Saiba também que a ressurreição de Jesus te dá segurança para você olhar para a morte e dizer para ela: eu não tenho medo de você. Eu não me aflijo com você, porque eu sei que o meu Redentor vive. E porque eu sei que Ele garante a minha ressurreição quando Ele voltar para me buscar e inaugurar a eternidade, o tempo do fim. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que assim você viva a sua fé de forma prática e eficaz. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque ela é muito clara e ela fortalece a nossa fé e os nossos corações. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes temos medo da morte. E, Senhor, nós muitas vezes até nos acovardamos diante dela. Muitas vezes até vacilamos até na fé. Mas nós te pedimos que essa palavra faça morada nos nossos corações, para que assim possamos, ó Deus, viver uma vida saudável, cheia de fé, cheia de esperança e cheia de resultados para a glória do Senhor. Derrama da tua bênção sobre a tua igreja e sobre o teu povo aqui reunido, pois nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor ressurreto, hoje e sempre. Amém.